Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Gestão Unesp, neste momento apresentando o balanço das ações da gestão da universidade no quadriênio 2017-2021. Hoje nós recebemos o diretor-presidente da Fundunesp, o professor Edson Luiz Furtado. Lembrando que por conta da pandemia da Covid-19, muitas das entrevistas estão sendo realizadas virtualmente, como essa daqui. Professor Edson, muito obrigada por sua participação aqui no Gestão Unesp. Obrigado, Maíra. É um prazer estar com vocês na TV Unesp. Agradeço mais uma vez a TV e a sua equipe, né, pelo apoio de sempre e pela oportunidade de fazer, né, este balanço, né, da gestão da diretoria minha e do professor Max, o vice-presidente, nessa gestão 2017-2021. Professor, para a gente iniciar então essa entrevista, qual Fundunesp nós tínhamos no início da gestão? Bom, o início da gestão, né, primeiro é aquele impacto que a gente tem particularmente, né, que eu vou salientar aqui, né, que eu venho de uma unidade do interior, né, vamos dizer assim, de onde eu dirigi uma fundação de pequeno porte para atender essa unidade. E aí o professor Sandro me fez o convite para vir para São Paulo, né? Então teve esse impacto inicial da mudança, encontrar então o ambiente, né, do casarão, da mansão, já é todo sofisticado, né? Então, e também durante a imersão que o professor Sandro fez da equipe, né, a gente pode perceber os questionamentos que tinham para a Fundunesp, né? Que, por exemplo, por que tanta verba é repassada da Unesp para a Fundunesp anualmente? Certo? Por que a Fundunesp precisa constituir uma reserva financeira? E do que ela é constituída? É desse valor repassado, né? Então, ou seja, a gente vai fazendo um fundo aqui com o que a Unesp repassa. E por que a Fundunesp cobra, né, para executar os projetos da Unesp, se a verba já foi repassada? Então, a gente percebe que existia um distanciamento e uma incompreensão por parte da comunidade sobre o que é, né, e o que faz uma fundação de apoio como a Fundunesp. Aí, nós tivemos que, inicialmente, né, adotar várias medidas informativas até. Então, via folders, modificações no site, criar um canal de comunicação com os coordenadores de projetos, criar o setor de transparência no próprio site e, por último, a contratação de uma assessoria de imprensa, né, para fazer, então, essa divulgação mais profissional, né? E nesse ínterim também, mas vale a pena lembrar que nós tivemos a comemoração dos 30 anos. Então, em abril, né, entramos em janeiro, em abril já tinha essa comemoração. Então, nós aproveitamos a oportunidade para fazermos um evento cultural e científico, né? Tendo membros da comunidade da Unesp e representantes dos órgãos financiadores da pesquisa, tipo a FINEP, FAPESP e CNPq, que foram convidados, né, representantes, e da Confederação das Fundações, né, que é a CONFIES, que é localizada em Brasília, né, e coordenado pela professora Vanderlan Bolzani, que na época era a minha vice-presidente aqui na Fundunesp. Tá? Então, essa foi uma oportunidade bastante interessante, onde foi discutido várias etapas e a função, né, da Fundunesp aí, na gestão, né, de projetos e dessas verbas captadas, né, tanto no setor público quanto no setor privado. E uma outra oportunidade, nós solicitamos a inserção da Unesp e a universidade pública, né, das 3 universidades, né, USP, Unicamp e Unesp, via CRUESP, na discussão do decreto do Marco Legal Paulista de Ciência e Tecnologia. Né? E o professor Sandro, na época, ele estava presidindo o CRUESP, acatou, então, essa sugestão e criou um grupo de trabalho, né,
com membros das fundações e das AJs das 3 universidades, né, para fazer a revisão do texto do decreto-lei, cujo texto foi aprovado, então, e assinado pelo governador Geraldo Alckmin, né, em setembro do mesmo ano, de 2017. Né? Então, esse foi marcos interessantes, assim, que a gente teve participação e para mostrar, então, a fundação nessa atuação geral. Tá? Professor, o senhor comentou que estava vindo de uma outra fundação que faz parte, apoio a uma unidade universitária da nossa Unesp, e uma das metas da gestão foi, de fato, construir uma rede Unesp de fundações para essa atuação conjunta, até mesmo para essa visibilidade junto à comunidade acadêmica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como estão organizadas as atividades dessa rede de fundação. Ok, Maíra. Foi interessante porque a rede de fundações fazia parte do plano de gestão, né, do professor Sandro e professor Nobre. Né? E com o surgimento do Marco Legal, uma coisa deu consequência para outra, sabe? Porque o Marco Legal é centrado, né, na tripla hélice universidade, sociedade e fundações de apoio. Então, a universidade na geração de conhecimento e inovação, né? A sociedade que necessita dessas mudanças e dessas informações para o desenvolvimento das suas empresas e de novas startups, né? E a fundação de apoio que faz, então, o elo entre esses 2 componentes, né? Entre isso, a universidade, o conhecimento, e a sociedade que necessita desse conhecimento. E rumo à inovação científica e tecnológica e ao empreendedorismo na universidade. Então, foi, assim, muito interessante a necessidade criada pelo Marco Legal e o plano de gestão da reitoria. Né? Então, e considerando as características multicampus da Unesp, né, as unidades ficariam melhor atendidas e aptas, né, para a aplicação do Marco Legal e dos seus regramentos, né, contando com as fundações localizadas diretamente nos campos, que eram no total de 14 fundações, só para você ter ideia, no interior, né, e a Fundunesp na capital, né, junto com a FEU e com a VUNESP, que não fazem gestão de projetos, né. Então, aí esse intuito foi de criar essa rede, foi viabilizada, né? E foi criado, então, várias reuniões, foi criado um GP primeiro, com organização, e centralizado no gabinete da reitoria, né? O professor Edson Capello, então, teve essa missão de coordenar, né? As reuniões e esses processos, com o intuito, então, da gente levar a informação do Marco Legal para todas, para a gente ter, então, um aparelhamento necessário, né? E também, assim, uniformizar a conduta de gestão. Né? Então, foi muito interessante esse processo, e essa rede foi criada, várias reuniões foram realizadas, e a gente fazia reunião itinerante, né? Cada fundação recepcionava as demais, então a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer, e a gente discutia os problemas dentro de cada uma delas, né? Então, ou seja, é uma estrutura que está montada e que a gente vai ser um legado aí para a próxima gestão, né? Já existe esse grupo formado e já conscientizado, e as normatizações já estão fluindo, né, para funcionamento da rede de fundações. Professor, então, considerando esse, né, momento de sensibilização da comunidade para entender o papel da fundação, pensando na Fundunesp em si, qual mapeamento de projetos, de parcerias, de convênios nós tivemos ao longo desses últimos anos de gestão, de modo a pontuar e fidelizar essa atuação da Fundunesp como uma rede de apoio à nossa universidade? Maíra, quando assumimos, né, já tinha vários projetos em andamento, né? Então, só para você ter ideia, o número de projetos gira em torno de 60, 70 projetos novos por ano aqui na Fundação,
né? Ele é distribuído em diferentes áreas de atuação, né? Tipo ciências agrárias, biológicas, saúde, exatas, ciências da terra, né? Ciências sociais, a educação, a engenharia e multidisciplinares. Então, são distribuídos os projetos nessas áreas da ciência, né? E nós atendemos as diferentes unidades da Unesp, da capital e do interior. Então, nós temos um número relativamente grande de projetos para nossa equipe aqui fazer a gestão administrativa e financeira, né? E atendemos os projetos de PDI, né? Que é o do Plano de Desenvolvimento Institucional da própria Unesp, né? Então, nós atendemos a Unesp diretamente nos projetos. O maior número de projetos, para você ter ideia, é das ciências exatas e da terra, que atualmente tem 25 projetos em andamento aqui na Fundação. Professor, para a gente poder compreender a dimensão desses projetos, é importante pontuar as parcerias, também os convênios que são realizados com empresas, tanto públicas quanto privadas, para a execução desses projetos. A própria TV Unesp, que é gerenciada pela Fundunesp, tem um desses projetos com o Canal Futura, totalmente gerenciado por vocês. Eu acho que vale a gente pontuar alguns desses exemplos bem-sucedidos ao longo desses últimos anos. Então, o projeto ele pode partir de algumas frentes, né? Então, são projetos que podem vir de convênios da própria universidade, né? Então, existem convênios grandes da Secretaria da Educação com a Unesp e nós somos contratados aí como intervenientes, né? Para fazer a gestão financeira e administrativa. O outro grande grupo de projetos partem direto dos coordenadores, né? Coordenadores, então, eles têm o seu relacionamento dentro da sua área de atuação, tá? E eles conhecem as empresas que necessitam de desenvolvimento de pesquisa, de treinamento de pessoal, de cursos, ou seja, e trazem essas demandas aqui para a Fundação. Então, isso a gente transforma ela em projeto, né? E faz um contrato de ação direta entre a unidade agora, o pesquisador e a empresa que está necessitada desse projeto de pesquisa, né? ou de cursos ou ensino, e então a gente viabiliza. E aí a gente tem o cronograma financeiro, o cronograma de ações do próprio projeto, né, os objetos que são realizados. Então a gente vai acompanhando cada projeto, né? E de vocês da TV Unesp é a mesma coisa. Quando a gente fez alguma medida de suporte, por exemplo, contratação de um estagiário, contratação de pessoa para atuar na captação de recursos, né? Então, nós fizemos um projeto direto com a TV Unesp e aí propiciou essa gestão. E com o Canal Futura segue o mesmo jeito, né? Então, a gente tem esse atendimento à TV, né? Muito interessante para auxiliar, né, a TV Unesp a captar mais recursos, para se tornar autossuficiente, né? E também abrindo a TV Unesp, que você lembra no começo, né, da gestão, 2017, a TV Unesp transmitia para Bauru. Então, vocês tinham aí 400 mil habitantes, vamos chamar assim, né, de população aí de Bauru que poderiam ter acesso à TV Unesp, né? Com as ações, com a entrada do professor Francisco, e a gente atuando de forma conjunta, né, a gente pôde fazer a expansão da TV para outros municípios, né? Então, nós conseguimos concessões de TV aberta, né, que estavam em processo aí de fechamento. Francisco conseguiu, então, verificar isso. A gente conversou com o ministro Kassab na época, ele nos recebeu gentilmente e deu abertura para a gente obter novos canais aí
de transmissão, então, para Itapeva, se não me engano, Araraquara e outros locais. E depois a gente conseguiu também com a TV da Assembleia Legislativa, certo? Então, poder transmitir programas da TV Unesp agora para o país todo. E com o Canal Futuro, então, aí também pode transmitir então, os resultados de pesquisa feitos na Unesp para o Brasil inteiro. Então, isso abre um rol de oportunidades muito grandes, não só para a TV Unesp, né, que vai agora transmitir para o Brasil todo, mas também a própria Unesp, que pode, então, fazer uma programação de cursos, né, para a inclusão social, tá? Cursos de graduação à distância, cursos de especialização à distância, ou seja, a gente pode atender pessoas que não têm como vir para São Paulo, né, ou vir para o interior nas unidades, e esses programas podem ser transmitidos, então, para o Brasil todo. Realizou praticamente um sonho que a gente tinha no começo, né, quando a gente idealizou isso com o professor Francisco. Professor, além desses projetos que já estão consolidados, essas parcerias na Fundunesp, é importante, mesmo neste momento de pandemia, deixar claro que os projetos não pararam e até novos convênios foram firmados, por exemplo, para a realização dos testes da Covid-19, aí com a parceria da Embraer, por exemplo. Durante essa pandemia, Maíra, devido então ao isolamento social necessário, obrigatório, né, muitos projetos não se iniciaram. Outros foram deixados em stand-by, então foi dado um tempo aí para começar, alguns cancelados, né? Mas teve muitos projetos que a gente conseguiu levar adiante, né? Causou um pouco de resultado negativo esse ano para a Fundação, tanto em número quanto em valores de projetos, né? E vai causar um pouco de impacto nas nossas contas de final de ano, mas isso acho que não é inerente só à Fundunesp, né? Acho que as outras fundações tiveram esse impacto e as empresas todas que a gente está acompanhando aí na mídia, né? Internamente, a gente, para manter a casa em funcionamento, né, a gente segue aqui em São Paulo, segue o decreto, então, do governador, né, e da Secretaria da Saúde. Então, ele ouve a Secretaria de Saúde. Acho que tem que elogiar o governo do Estado de São Paulo pela ação, né, e o governo municipal também, né, que ouviram os pesquisadores, né, e as medidas eram em conjunto. Então, isso gerava sempre uma discussão semanal, né, e um apontamento semanal. E logo que nós tivemos, então, com a chance da abertura, né, então nós fizemos a abertura do nosso escritório para trabalho presencial. Primeiro com apenas os coordenadores de área, né? E em seguida o trabalho foi presencial exigido para todos. É claro, adotando todas as medidas profiláticas, né? Que é o distanciamento, o uso do álcool gel, o uso da máscara, e também a gente faz a testagem de todo o pessoal nosso a cada 25 dias. Então, isso foi interessante, as medidas internas para funcionamento e a gente poder fazer frente aí às demandas e trabalhar presencialmente, né? E, por outro lado, interessante dessa pandemia, que nós começamos a fazer gestão de projetos de combate à Covid, né? E atendimento, então, e entendimento da epidemia, né? Então, para isso, a Unesp fez o credenciamento de 3 laboratórios, junto à Secretaria da Saúde, para diagnóstico do SARS-CoV-2, que é o agente causal, né, chamado de Covid-19. Então, foram 3 laboratórios credenciados pela Unesp. Um em Botucatu, no IBTEC, outro em Araraquara e o outro em São José do Rio Preto. E fez uso não só para análise da comunidade, né, como para prestar serviços. E daí surgiu, então, a proposta via Pró-Reitoria de Pesquisa, né? O professor Graef nos solicitou a interveniência em um projeto com a Embraer, que estava doando 40 mil testes para os municípios de São José dos Campos, Araraquara e Botucatu. E os 3 laboratórios, então, recém-credenciados, podiam entrar em ação direta
fazendo essas análises. E acrescentando o laboratório do Hemocentro, do Hospital das Clínicas de Botucatu. Então, com 4 laboratórios, os laboratórios fizeram um trabalho excelente, em tempo recorde, né, na detecção precoce, então, desse agente viral, e tudo isso sob a coordenação do professor João Pessoa, do IBTEC de Botucatu. Então, foi um exemplo aí que a gente teve positivo de ação da Unesp, né? Uma ação importante de prestação de serviço no ponto crítico da pandemia, né? Que é a testagem da população. Professor, todas essas ações aqui mencionadas de pesquisa, de projetos de convênio, culminaram com uma premiação para a Fundunesp, um prêmio de boas práticas de gestão por conta da sua política de integridade. Eu gostaria que o senhor explicasse do que se trata essa política. Boa, a gente iniciou, Maíra, uma série de mudanças, né? Mudanças no estatuto da Fundação, mudanças nos nossos planos internos de carreira, ou seja, nós começamos uma série de mudanças, eu e o professor Max, né? O professor Max com a larga experiência de gestão na direção de vice-diretoria de unidades, né? Então, ele contribuiu muito com isso, sabe? E a gente constituiu, então, um grupo de trabalho aqui, né? Para agora fazer, então, essa política de integridade e boas práticas dentro da Fundação, né? Nós já tínhamos, dentro da Fundação, né, a obtenção da ISO 9001, né? E a gente tem renovado esse plano com a ISO, né? Que norteia a padronização de conduta e procedimentos. E agora a gente sentiu a necessidade de complementar com esse programa de integridade e boas práticas, que é um guia para a conduta ética, né, íntegra e transparente, que norteia as boas práticas dos gestores da Fundação, dos colaboradores, dos nossos parceiros e dos fornecedores também. Então, ou seja, nós temos que ter uma conduta ética, né, dentro e fora, para a gente poder exercer o nosso papel. Então, esse programa de integridade, ele se iniciou em 2019. Passou já por várias etapas, estabelecemos, então, o código de ética, a regulamentação, a indicação dos membros do comitê de ética, né, que são constituídos por funcionários da casa, né? A gente considerou os funcionários mais antigos e com maior experiência, né? E a gestão do comitê cabe ao vice-diretor da Fundunesp, né? E com isso levamos a nova alteração do estatuto e finalmente a aprovação pelo nosso conselho curador, né? E aí, durante a realização do 3º congresso, né, do CONFIES, né, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio, né? Eles, durante seu 3º congresso anual, ele lançou um prêmio de boas práticas. Então, falamos, vamos concorrer, né, com esse bonito trabalho que foi efetuado na Fundunesp, né, a Fundação, vamos concorrer a esse prêmio. E por uma alegria para toda a equipe, né, da Fundunesp, que atuou, então, nessas fases de estudos, implementação, todas as etapas, agora este prêmio veio a coroar, então, esse trabalho excelente, né, feito pela equipe da Fundunesp, que a gente começa a colocar em prática agora e já tem também um novo legado aí, né, para os novos gestores que vierem por aqui, tá bem? Professor, para essa sustentabilidade, né, existe todo um estudo orçamentário financeiro que o senhor apontou logo no início da sua fala, mas a gente fala um pouco mais sobre isso no nosso próximo bloco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp, hoje apresentando o balanço da gestão 2017-2021 da Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. Aqui comigo, virtualmente participando dessa entrevista, o diretor-presidente da Fundunesp, o professor Edson Luiz Furtado.
Professor, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre os projetos, a ressignificação e reconceituação da Fundunesp para a comunidade, e eu gostaria que o senhor explicitasse a questão do repasse de recursos da universidade para a Fundunesp, uma vez que esse foi um dos grandes questionamentos feitos pela comunidade logo no início da gestão, como o senhor pontuou. Ok, Maíra. De longa data, né, nós temos um convênio amplo, né, entre a Unesp e a Fundunesp, denominado entre nós aqui convênio chamado de guarda-chuva, né, que envolve, então, apoio ao Programa de Desenvolvimento Institucional, o PDI, né, e outras atividades que envolvem um grande número, né, de outras aí, diferentes ações, né, e também a contratação de um grande número de funcionários que atuam em diferentes projetos, né, dentro desse convênio. Então, só para você ter ideia, no ano de 2016, esse repasse era da ordem de 26 milhões de reais por ano, né? Passando a 21,5 milhões em 2020, e com a proposta já orçamentária para 2021 de 19 milhões. Então, a gente vem reduzindo, né, esses valores dos repasses da Unesp para a Fundunesp, mas para atuar nesse convênio. Então, no início da nossa gestão, esse valor representava 50%, né, dos nossos projetos totais. Então, você vê a Unesp como a principal cliente, então, da Fundunesp, né? E, atualmente, a gente conseguiu, então, reduzir esse valor para 35% em relação aos outros contratos e convênios que a gente tem, né? E o que deve ficar claro para toda a comunidade é que esse repasse não é para subversão ou manutenção da fundação, mas é sim para um custeio desse convênio, né? Desse convênio existente. E que esse custeio e investimentos da fundação, né, são conseguidos. Então, nossos custeios e investimento da Fundunesp, né, são conseguidos por uma pequena percentagem dos valores dos contratos e convênios que a gente denomina como despesa operacional administrativa. Então, é disso que a Fundunesp garante, então, todo o financiamento, né, interno, da equipe interna, contas de luz, né, as contas fixas e variáveis, né, que a gente chama, e também fazemos nossos programas internos da Fundação, como doações, né, que fazemos para a realização de eventos, né, apoio à Universidade da Terceira Idade, que são conhecidos por todos. Então, são programas mantidos com verba própria, né, da própria Fundunesp, oriundo dessa despesa operacional e administrativa. Professor, o senhor mencionou rapidamente outras formas de financiamento que vêm por conta desses contratos e desses convênios. A gente consegue fazer uma distinção desses valores para esclarecer para a comunidade? Ah, sim. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem vamos arredondar para 20 milhões, né, de repasse que a gente recebe, né? A gente tem uma pequena, calculado por uma tabela, não é um custo fixo, mas em média de 7,5%, né, apenas desses 20 milhões de um contrato ou convênio, né, que ficam retidos aqui com a Fundunesp, certo? E essa retenção desse valor é para custeio nosso, custeio da casa em geral, né? Então, a boa gestão durante o período, né, faz com que a gente tenha sobras. Esses 7,5% dos projetos dá para a gente manter, né, e tem um pouco de sobra de valores. Então, essa sobra de valores a gente aplica no mercado financeiro, né, para que esses valores não fiquem parados e sejam corroídos pela inflação e pelo tempo, né? Então, nós temos essa oportunidade de fazer a gestão desses recursos, né, oriundo da despesa operacional, para nosso próprio, fazer um próprio fundo aqui na Unesp, para a gente, da Fundunesp, né, para a gente poder se manter como reserva orçamentária e etc., né, para alguma ocorrência emergencial. Então, a gente tem esse resultado aí da aplicação financeira.
Esse recurso financeiro ele é utilizado para manter os funcionários que são contratados para a fundação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa equipe de trabalho que está envolvida na gestão de contratos, de convênios, na manutenção das atividades operacionais da Fundunesp. É importante, Maíra, para que todos entendam, né? Então, o recurso humano da Fundunesp é constituído por funcionários próprios, né? Aqueles que atuam, então, dentro aqui da casa, né? Para o funcionamento geral do nosso escritório aqui da Fundunesp, e por funcionários contratados, então, aí de contratos e convênios, né? Que a gente faz a gestão financeira e administrativa. Então, nesse primeiro grupo, que são os da casa, nós temos 27 funcionários hoje, certo? E nesse segundo grupo, que são dos contratos e convênios, nós já chegamos a ter mais de 250 funcionários contratados, né? E dentro do convênio Unesp, só para você ter ideia, em 2017, quando a gente assumiu, havia 250 funcionários, tá? Só do convênio Unesp. E em 2020, nós chegamos à marca de 113 funcionários, ou seja, também reduzindo, né, esses funcionários contratados para atuação nesse convênio. E essa redução, né, de número de 2017 para 2020, redução significativa, foi obrigatória. Primeiro, em função da crise econômica que assolou aí, a crise conjuntural, né, que a Unesp passou, né? Então nós tivemos aí uma fase bastante dura dessa gestão, que foi a crise econômica, né? E depois, para dar atendimento a um termo de ajuste de conduta entre a Unesp, a Fundunesp e o Ministério Público do Trabalho de Bauru, né? Cuja proposta, então, nesse termo de ajuste, né, que essa contratação, essa modalidade de contratação seja extinta até 2022, tá? E não sei se você lembra, o professor Francisco promoveu os debates, né, com os candidatos a reitores, né, e houve um compromisso bastante sério, né, por parte das chapas, né, entre elas a chapa vencedora do professor Pascoal e da professora Maísa, né, que eles foram bastante sensíveis a essa questão e se comprometeram a buscar soluções conjuntas, né, para a gente poder solucionar essa questão. Professor, outro aspecto operacional diz respeito à nova sede da Fundunesp. Mesmo num cenário de pandemia, houve essa mudança, até também por essa implicação orçamentária financeira da Fundação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa conquista dessa nova sede aí em São Paulo. Esse é um conjunto de tudo isso, Maísa, da gente ter, então, nós estávamos gastando, né, com o casarão, ocupando uma sede que não era da Fundação, né? A Fundação, ela é constituída como uma instituição de direito privado, né? Então, também houve um questionamento do Ministério Público, aqui através da Curadoria de Fundações, que fica aqui na cidade de São Paulo, né? Então, nós tínhamos esse apontamento, junto, então, a gente podia fazer uma economia, né? Porque o custeio do casarão estava bastante elevado. Lá, você lembra, o local de alta periculosidade, né? A gente tinha aqui uma vigilância por 24 horas, né? Tínhamos que fazer a manutenção de um prédio histórico tombado, né? Então, um custeio bastante elevado do nosso custo, né? Então, aí com a mudança a gente conseguiria viabilizar, então, o termo de ajuste do Ministério Público aqui de São Paulo, né? E também fazer economia. Então, só restava saber quanto que nós teríamos que investir, quando fazer, para onde mudar, né? Então, para isso, nós contratamos, né? Contratamos, então, um serviço especializado de imobiliária, né? Voltado para esse tipo de imóvel, né? Encontramos um que atendia nossas necessidades para abrigar 30 funcionários, que não, né? E
Aí, temos que passar por uma série de aprovações do Conselho Curador, Conselho Fiscal, o próprio Ministério Público. A gente precisa apresentar o imóvel, o valor, o local, né? E depois dessas aprovações, nós compramos e iniciamos, então, as reformas necessárias. Pensamos que era só comprar um escritório e mudar, né? Não, tem que fazer uma série de adequações, né? Então, a gente fez as reformas e começamos as mudanças em junho deste ano, né? Depois do relaxamento das medidas de quarentena do Covid, né? E ouvido aí o nosso comitê interno de Covid, né? Aí para a gente poder ocupar esse novo escritório, né? Que a gente tinha e aí não dava para ocupar por causa da pandemia. Então, para o funcionamento presencial, nós seguimos todas as recomendações, né, de prevenção, adicionadas da testagem, então, de todos os funcionários a cada 25 dias, via PCR, como eu te falei lá atrás, né? E aí temos agora a cereja do bolo, que a gente chama aqui, né, da gestão, que é poder ocupar essa nova sede, um escritório, então, moderno, linear, né, bem diferente do que a gente tinha no Casarão. E a gente aguarda agora, após a vacinação, né, uma vacina efetiva aí, que vocês possam, da TV Unesp, visitar a gente, toda a comunidade, convidamos toda a comunidade unespiana, né, e parceiros para nos visitar e conhecerem a nova sede, que vale a pena. Nós estamos bastante felizes, os funcionários estão bastante felizes aqui, tanto quanto a segurança, né, quanto a modernidade do escritório. Professor, para a gente poder encerrar, então, esse balanço, qual o legado? O senhor já apontou ao longo da sua fala, tanto no primeiro quanto neste bloco, alguns dos legados que a Fundação deixa para a próxima gestão. Eu gostaria que o senhor falasse que legado é esse, que desafios o senhor acredita que a Fundunesp ainda tem pela frente, enquanto uma estrutura que faz parte de apoio à nossa universidade. Maíra, assim, o maior legado que eu vejo é o legado pessoal, né? É o que levo comigo, assim, o nível do aprendizado, né? O dever cumprido, né? Com honestidade, dentro da legalidade, né? Conhecer um grupo de pessoas comprometidas aqui na reitoria, né? Então, o nosso relacionamento com outros componentes, né, dessa gestão, né, é bastante comprometida com a universidade. Então, um conhecimento muito amplo e valoroso que eu levo daqui, né? E para a Fundação, acredito que nós vamos deixar uma fundação melhor em todos os sentidos, né? Na estrutura física, no seu aspecto administrativo, na conduta, nos ajustes de conduta interna e externa, né? O seu corpo técnico hoje preparado, né, com um plano de carreira. Então, nós temos um plano de carreira interno para os funcionários. O trabalho realizado em equipe que nós fizemos aqui, né, participativa, né, sempre a gestão participativa, com responsabilidade para cada coordenador de área, né? Então, nós temos um escritório amplo, moderno, e um programa de compliance digno de prêmio, né? Então, isso nos deixa bastante feliz, né? Em deixar aqui na Fundação, para os próximos gestores que vierem já ter tudo muito mais tranquilo. Professor Edson, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui na TV Unesp e a toda a equipe que compõe a Fundunesp por atender pedidos e demandas da nossa universidade e dos parceiros. Muito obrigada. Tá bem, então eu também, para encerrar, eu tenho meus agradecimentos, Maíra. Eu gostaria de agradecer, então, em meu nome e do professor Marques, né, a todos que confiaram em nós para essa gestão da Fundunesp, né, principalmente ao reitor e vice-reitor, né, professor Sandro, professor Nobre, né, e aos respectivos gabinetes, aos funcionários da Fundunesp, né, que não mediram esforços para realizarem sempre o melhor trabalho, né, e também lembrando lá da nossa unidade, né, agradecer aqueles professores substitutos, né, da nossa disciplina de graduação, né. Entre eles, eu cito a professora Cristiana de Pierre e meu aluno de doutorado, Lucas Benço, né, que carregaram o piano aí nesse período que a gente não pôde estar ativamente lá na graduação, né. Aos alunos da PG, que a gente tem os orientados e ficaram um pouco
abandonados, né? Mas mesmo assim continuaram suas pesquisas e usamos a paciência deles de discutir, né, resultados e metas nos finais de semana. Aos anjos da guarda dos nossos motoristas, né, pelas viagens semanais, que é árdua até a vinda, ida e volta, né, para as unidades, e aos nossos familiares, né, e a compreensão deles. E a vocês da equipe da TV Unesp, que sempre nos deram apoio na divulgação, cobertura de nossos eventos, e sempre tivemos juntos aí, né, nas atividades. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas sobre as ações da universidade nesse balanço de final de gestão 2017-2021 e nossa programação em mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.